Bem-vindos ao Plug-in, o podcast do público para quem tem ou quer ter um veículo 100% elétrico. Hoje vamos analisar a abertura e o encerramento do incentivo à compra de veículos elétricos e o prolongamento da fase de transição do modelo do regime de carregamento da mobilidade elétrica na rede pública, simplificando o prolongamento da vida da rede Mobie. O meu nome é Sérgio Magno e tenho a companhia de Pedro Faria e Telmo Azevedo, da Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos, a UVE, nossos parceiros neste podcast. Olá Pedro, olá Telmo, desta vez por motivos de força maior à distância, e desde já a nossa desculpa se a qualidade de som for um pouco inferior à habitual. Temos aqui, claro, a notícia, não podíamos deixar de falar disto, apesar de ser quase uma notícia, porque os novos apoios pelaquela informação que nós temos disponível foram iniciados, a candidatura aos apoios e, pouco tempo depois, poucas horas, encerrados. É um caso de sucesso? Ou como é que leem isto? Não, infelizmente não, é algo que nós já vinhamos a chamar a atenção há muito tempo neste tipo de incentivos. Bom, mas antes de mais nada dizer que esta semana decidiu tudo acontecer na quinta-feira, né? Portanto, ontem nós estamos a gravar na sexta e ontem foi um dia em cheio para a mobilidade elétrica que aconteceu tudo. Sim. Esta questão dos incentivos, dos apoios, aconteceu exatamente aquilo que nós já vimos a chamar a atenção há muito tempo. Portanto, é a retirada de uma senha e as pessoas retiraram as suas senhas e rapidamente esgotaram as candidaturas. Portanto, isso significa que, considerando a vossa experiência e se calhar até os vossos contactos, consideram que uma parte significativa destas senhas, como aconteceu em anos anteriores, não é? Não se vão concretizar em candidaturas válidas no final. É essa a questão, não é? Sim, acho que é essa neste momento a questão que tem acontecido, porque aquilo que temos visto é a transição das verbas dos incentivos para outros, mesmo relativamente a isto. Portanto, são candidaturas que as pessoas tiraram a senha, não chegam a concretizar, têm aquele determinado período de tempo para apresentar os tais documentos necessários, a fatura da compra do veículo, a fatura do abate do veículo a combustão, no caso dos veículos elétricos, portanto, dos carros elétricos, e não chegam a concretizar e, portanto, essa verba transita para uma futura nova fase, esperemos que venha a existir. E ainda hoje recebi mensagens de vários amigos meus que estavam todos felizes, que tiraram a senha, mas que realmente ainda não têm os veículos e alguns deles nem sabem se os vão receber este ano, porque as marcas neste momento estão com períodos de grande tempo de entrega de alguns veículos novos e, portanto, eles nem sabem se vão receber esse veículo para ter a fatura para registar nesta senha que tiraram e, portanto, possivelmente vão ser pessoas pior do que isto, como tiraram esta senha e não vão apresentar a sua documentação para validar a candidatura, ficam automaticamente bloqueados na próxima fase, porque as regras assim dizem: se nós retirarmos uma senha e não concluirmos a nossa candidatura, não nos podemos candidatar à próxima fase, e portanto é um pouco um contrassenso de um esgotar de uma coisa que não chega a ser finalizada. Porque houve quem tivesse feito contas já agora, eu não sei se vocês recordam da fonte, não sei se foi a EVMAG, talvez, Telmo, tinha feito as contas relativamente a este novo apoio e tinha concluído que dos 10 milhões anunciados, menos de 900 mil era verdadeiramente dinheiro novo. Tudo o resto vinha do efeito de comboio, não é? De subsídios que não foram entregues por este sistema. A própria descrição da abertura deste concurso, destes apoios, descreve isso. Portanto, diz que este dinheiro vem, na prática, isto é uma segunda fase de um concurso de 2025. Portanto, já passou de 2025 para 2026, mas há aqui algumas verbas que já estão na reunião do Conselho de Ministros, vêm desde 2024, por decretos de 2024 mesmo. Portanto, há aqui, nós já chamámos várias vezes a atenção. Eu tenho pessoas que tiraram a senha, que, exatamente como o Telmo diz, que depois me mandam mensagens muito contentes a dizer que conseguiram um lugar, e só depois é que começam a ver as regras. Uma das pessoas comprou o carro em 2025, até logo no início de 2025, mas estes apoios eram retroativos, mas o valor do carro é ligeiramente superior a 38.500 euros, portanto está fora do valor de incentivo. Uma outra pessoa que mandou a mensagem também não tem o veículo para abate. Vai tentar encontrar uma solução, mas na prática não tem e não sabia. Esta precipitação e esta necessidade de sermos
Nós ouvíamos muito aquele termo de sermos os reis do teclado é que conseguiam um incentivo. E isso é um pouco o que está a acontecer. E essa precipitação leva as pessoas a tirarem a senha imediatamente e só depois consultarem efetivamente quais são as condições. É isso que têm que fazer, têm que ser rápidos, assim que... O sistema continua com defeito e não foi corrigido. Basicamente é isso. E já agora chama a atenção de outra questão. É que, salvo erro, a semana passada, ou há 2 semanas, quando uma das vezes que este incentivo foi anunciado, porque foi anunciado várias vezes, não é? Às tantas parecia que tínhamos incentivo quase todos os dias, foi dito pela Ministra do Ambiente que se existiriam à partida, não é? 20 milhões de euros esta fase de 10 milhões, depois outros 10 milhões, disse a Ministra Maria da Graça Carvalho, Ministra do Ambiente. Agora, segundo aqui uma notícia que publicamos no Enter, no público da Lusa, além da informação que os incentivos foram escutados em pouco tempo, em poucas horas, os 10 milhões de euros desapareceram. Mais uma vez estamos a falar teoricamente, porque sabemos que as senhas muitas vezes não se transformam em incentivos reais. Houve também a indicação que, infelizmente, esta à partida será o único período de incentivos este ano e a Ministra justifica com uma série de situações a que o Fundo Ambiental teve de acudir, e vou passar a citar. Aparece a crise do Médio Oriente, que tem levado o Governo a ter de ajudar no gasóleo, na botija solidária, no transporte de mercadorias, nos táxis e nas ambulâncias dos bombeiros, também através do Fundo Ambiental. E diz também que decidir ter mais apoios aos carros elétricos não será difícil, posso citar, mas se não se verificar uma descida dos preços de combustíveis, vai ser difícil voltar a abrir estes apoios este ano. Portanto, há aqui uma relação direta entre apoios à combustível, não é? Pelas razões que sabemos, a crise, a guerra, e que resulta em menos apoios para os veículos elétricos. Eu presumo para a Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos esta não é uma justificação que gostem de ouvir, não é? Não é, e mais do que isso, aquilo que nós temos aqui é um contrassenso total. Se nós conseguirmos fazer uma transição energética para os veículos elétricos, para os veículos sustentáveis, numa próxima crise, nós vamos estar menos dependentes do combustível fóssil. E, portanto, a relação já agora, e é bom até para, como não está cá a Ministra para se defender, ela também disse isso, não é? Ela disse que, por outro lado, também temos de diminuir a quantidade de combustível e, portanto, o apoio dos carros elétricos é muito importante. E só que, diz ela, temos que gerir prioridades que concorrem umas com as outras e estamos completamente focados nestas áreas, as tais referências que eu referi ainda há pouco, do problema criado no centro do país devido à tempestade, o gasóleo e por aí fora. Portanto, há aqui muita, mais uma vez... É exatamente aí é que parece-me ser o problema, é relacionar um apoio para um lado ou para o outro. Não, é algo que não faz sentido, e se nós seguirmos este critério, na próxima crise de combustíveis nós vamos estar exatamente no mesmo ponto que estamos atualmente. Portanto, não pode existir essa relação. Nós, quando falamos dos incentivos aos veículos para particulares, porque convém, nós esquecemos muito os incentivos que existem para as empresas, e nós estamos muito acima, ou um pouco acima daquilo que é a média europeia. Estes incentivos... Está um caso resolvido e não mexer, porque estamos no bom caminho. Estes incentivos são fundamentalmente para particulares, e aí é onde nós estamos muito abaixo e praticamente no fim da tabela naquilo que são os incentivos para os particulares. Além do valor ser muito baixo, as condições que são colocadas criam aqui uma dificuldade enorme destes apoios serem efetivos. E é isto que nós temos que realçar. Convém dizer que aquilo que as pessoas hoje entendem como incentivo é demonstrarem a vontade nos próximos 90 dias de adquirir um veículo elétrico. Ao candidatarem-se a este apoio, as pessoas não fazem mais do que isso. Este último programa tem aqui uma vantagem que é retroativa a quem comprou os veículos desde janeiro de 2025. Isso é bom. E, portanto, haverá mas essas pessoas não tinham prioridade, não é? Porque o sistema não é assim que funciona, portanto... Exatamente. Não, essas pessoas não tinham prioridade e
é preciso explicar às pessoas que na mesma têm que ter um veículo para abate. Portanto, quem comprou um veículo em 2025 dificilmente manteve um veículo que tinha para abate, não é? Terá-se desfeito dele. Portanto, não é? se calhar o processo devia acontecer provavelmente. Para já este sistema, se calhar, não é o melhor. Há outras formas de criar incentivos, não com estes números clausos, não com estas. Pode ser através de impostos, pode ser de outras formas, mas mesmo mantendo este sistema, provavelmente devia ser invertido, ou seja, antes do período de candidatura poderia existir um período de aprovação as pessoas tinham que provar antes que tinham as condições, não é? Tinham que tirar a fatura de um carro, tinham que ter um documento do abate do anterior e só depois é que podiam roubar um lugar na fila, por assim dizer. Era assim que eram feitos os incentivos anteriores, eram feitos dessa forma e não desta forma populista de anunciar um valor que não vai ser cumprido e que estes 10 milhões não estão reservados para veículos elétricos, porque já vimos que podem haver situações onde os utilizadores que se candidataram não vão cumprir e, portanto, destes 10 milhões vão sobrar outros tantos milhões e, pelos vistos, vão ser para financiar combustíveis fósseis. Eu não queria deixar de recomendar algo. Ou seja, mas eu acho que nós temos que ser positivos e temos que encontrar aqui soluções. E uma das soluções é conseguir recolher, porque não será difícil, muito mais inscrições, deixar as inscrições abertas e haver aqui um background de bastantes pessoas para lá dos 1.375 incentivos que existem para as pessoas singulares para o veículo ligeiro de passageiros. E isso, aqueles que íamos perdendo avançavam estas reservas. E, portanto, mantendo o programa aberto e criando aqui uma lista grande de reserva, talvez consiga resolver este problema. E depois nós estamos a falar muito naquilo que é o veículo ligeiro de passageiros. Não podemos esquecer que havia incentivos para as bicicletas de carga, para a bicicleta elétrica do citadino, para os motociclos e ciclomotores, outros dispositivos de mobilidade pessoal, bicicleta citadina convencional, para o qual também tenho muitos amigos que participaram, e para os carregadores para veículos elétricos. Portanto, há aqui uma série de incentivos. Vamos então passar a outra notícia, como o Pedro disse, aconteceu tudo na quinta-feira, tem a ver com o prolongamento do regime anterior. Estamos a falar neste momento do regulamento do regime para os carregamentos de veículos elétricos na rede pública. Em Portugal, por simplificação, muitas vezes chamamos de rede Mobié. Portanto, embora não seja bem assim, mas já discutimos isto várias vezes, mas a verdade é que, como também tivemos aqui com entrevistados, com especialistas, muita gente antecipava esta situação. Ou seja, não seria o tempo até o final deste ano, 2026, como estava planeado, não seria suficiente para os diferentes players deste mercado, os operadores, os fornecedores de energia e por aí afora, se prepararem de forma apropriada para o novo regime, até porque relativamente ao novo regime ainda havia muita coisa por regulamentar e, portanto, ainda não se sabia as regras do jogo para ir a jogo. No fundo era isto, de uma forma simplificada. Como é que vem isto? Acaba por ser, pode não ser uma boa notícia, mas tinha que ser assim, para evitar males maiores. O Telmo vai falar um pouco mais sobre isto, mas eu só queria dar uma nota inicial, que nós estamos a falar baseado num comunicado do Conselho de Ministros, que é bastante claro, mas ainda não temos o decreto-lei. Mas o comunicado é muito claro quanto ao prolongamento do prazo de transição transitório até ao fim de 2027 e a reabertura dos famosos DPCs que já aqui tanto falámos. Mas Telmo, diz-nos tu o que pensas disto. Portanto, relativamente ao ponto dos DPCs, dos tais postos de detentor de posto de carregamento, que as empresas podem instalar em casa dos seus colaboradores ou nos condomínios e na qual podem pagar a energia dos carregamentos das frotas dos seus colaboradores, estes estavam suspensos, como já falámos anteriormente em outros programas, estavam suspensas a emissão de novos registros destes detentores e, pelo que antevemos deste novo decreto-lei, esses registros vão ser novamente reabertos para que as frotas e as empresas possam novamente voltar a fazer estes pedidos de registro e estas instalações destes postos para as suas frotas. Isto é positivo porque é algo que ainda não temos todas as portarias e todo o sistema que vai substituir os DPCs implementado, que vai ser um conjunto de subcontadores que a E-Redes vai disponibilizar para que seja feita a contagem da energia destes postos de carregamento fora
dos contadores normais que temos em nossas casas, e como este sistema ainda não estava implementado, era estranho termos suspenso um programa destes postos sem haver já um sítio para onde as pessoas pudessem começar a mudar tecnologicamente, e portanto faz sentido este paralelismo dos DPCs prolongar-se por mais algum tempo, neste caso por mais ano e meio, para que a Redes tenha tempo de finalizar os seus processos tecnológicos, os seus sistemas, a instalação dos tais contadores de submeter dentro das casas e dos condomínios onde estão hoje os tais DPCs, os tais postos, para que depois com calma possam fazer a transição do DPC para estes novos mecanismos. Portanto, é algo de salutar, porque não temos um corte e muitas empresas podem continuar a fazer as suas mudanças de frotas. E é importante porque, até para reforçar essa ideia, Telmo, nós já tivemos aqui essa história contada, havia investimentos suspensos, não é? Tanto a nível de instalação como a nível de empresas que tinham decidido avançar com frotas e estavam à espera de saber o que fazer da vida delas, e estavam suspensos. Portanto, é importante. Eu pessoalmente conheço um caso de algumas dezenas de carros, de uma frota de algumas dezenas de carros elétricos, que estava suspenso porque não tinham autorização para instalar os DPCs nas casas dos funcionários. E portanto, é importante reforçar que isto é investimento, é dinheiro, é transição. Este modelo DPC é aquilo que permite às empresas pagarem a eletricidade de um carregamento que um colaborador efetua em sua casa com toda a comodidade. Portanto, atualmente, aquilo que acontece é utilizarmos este instrumento com uma ligação à Mobie, que, como sabemos, terminará neste modelo as suas funções e, portanto, não seria mais possível fazer esse tipo de instalação. E a solução que aponta ao novo regime jurídico é, como o Telmo indicou, a colocação de um contador, de um subcontador em casa do colaborador da empresa, que vai ter o seu registro em nome da empresa ou de um operador que depois fatura à empresa. Portanto, também a nova solução é possível. Não vamos discutir se é melhor ou pior do que a anterior. Ela também traz uma solução para estes casos. O grande problema é que ela não está disponível. E, portanto, ao não estar disponível, tínhamos aqui um bloqueio, e foi isso que, muito bem, este decreto-lei veio regulamentar e veio esclarecer. A segunda lei, ou a segunda norma que este decreto-lei nos traz, é um prolongamento do período transitório. Portanto, o regime jurídico inicial saiu com um período transitório, portanto, o fim da Mobie, chamamos-lhe assim, para que todos percebam, era no dia 31 de dezembro de 2026. Deixa de ser, passa a ser no dia 31 de dezembro de 2027. É algo que... É também importante já agora para esclarecer que eu vi algumas reações nas redes sociais, e onde a informação errada muitas vezes é fácil de partilhar, e isto não significa, e isto acho que é importante nós sublinharmos, que todos os operadores que estejam a planear ou que já estejam a trabalhar fora da rede Mobie não possam continuar a trabalhar e instalar postos e fazer o seu investimento normal, claro, não é? E o seu avanço normal. Não é por isso que a Tesla, por exemplo, porque já vi pessoas dizer, isso significa que a Tesla vai ter que deixar outra vez de... Não absolutamente nada. Na prática, os dois modelos estão em funcionamento. Portanto, quem quiser instalar postos desligados da rede Mobie, da centralidade da rede pública nacional, pode fazê-lo. Ou os operadores que estão ligados hoje à rede Mobie podem se desligar a qualquer momento. Se desligarem, depois não podem voltar. Esse é um problema. E por isso temos assistido aqui a umas incógnitas e é quase um jogo de quem será o primeiro e se é que há um primeiro, porque na verdade não temos ninguém que até ao dia de hoje sequer demonstrou uma intenção forte de se desligar da rede Mobie. Porque, como antevêem, é um problema quando hoje temos milhares de cartões que são nossos clientes, e se desligarmos dessa rede, deixamos de ter esses cartões operacionais. Muito bem. Vamos então para polo positivo e polo negativo. Polo positivo, na verdade, eu queria aqui comentar o lançamento e a chegada ao mercado em julho do Leapmotor B05,
Uma das razões que estamos a fazer isto remotamente tem a ver com isto. Fiz uma viagem a Frankfurt para experimentar o carro, este novo hatchback 100% elétrico da Leapmotor. Mas queria começar já agora aqui, fazer aqui uma ligação que tive a oportunidade ao jantar, jantei na mesma mesa do Danilo Anesi, que é o vice-presidente e o responsável comercial das operações comerciais da Leapmotor na Europa, que me perguntava, afinal, o que se passa com o vosso regime? Porque nós tínhamos a informação, vocês tinham aqui uma série de características bastante avançadas e agora percebi que vão desistir delas. Eu tive a explicar, não é bem assim, estamos aqui numa fase de transição, mas é curioso como lá fora conhece muito bem o caso português, incluindo a ideia do DPC. Ele conhecia o DPC, porque esteve envolvido num investimento que foi planeado para clientes da Leapmotor, que passava por incluir postos de carregamento em casa que permitissem este tipo de pagamento por uma terceira entidade, por frotas, e fiquei a conhecer o regime DPC, que achava genial e gostava de ter aquilo disponível em todos os países da Europa. Mas certamente encontraremos uma solução. Relativamente ao Leapmotor B05, queria aqui chamar para polo positivo. Eu confesso que já sabia à partida qual era o preço do carro, fui informado antes, com o embargo. Então o carro custa preço para clientes, com desconto para clientes finais, abaixo dos 25 mil euros, 24.500 ou qualquer coisa assim do género, 25 mil euros para arredondar, porque há sempre aqueles... o custo da documentação e por aí fora, não é? Portanto, vamos para os 25 mil euros e a versão com bateria de 56 kWh e a versão com bateria maior custava de 67, salvo erro, custa 28 mil euros. E, portanto, eu com esta expectativa de preços achava que ia haver um carro com muitas limitações, mas não. E chama a atenção deste carro porque estamos a falar de um carro, pelas características que o carro tem, é um carro bem construído, curva muito bem, foi otimizado em Itália pelos engenheiros da Stellantis, portanto, tem uma suspensão sofisticada, tem de facto algumas características inovadoras que não são habituais em carros deste segmento, como a grelha dinâmica que pode fechar para o carro ficar mais aerodinâmico, ou se tivermos o sistema de climatização a precisar de muita mais potência, abrir para fazer uma maior permuta de térmica no sistema de climatização das baterias e do interior do carro. Portanto, tem um ecrã muito grande, tem um processador da Qualcomm de última geração, tem uma app de acesso remoto que faz tudo e mais alguma coisa, e é um carro espaçoso, é um carro que já é familiar em Portugal, só não achei muita piada ao espaço da mala, não é muito grande, com motor aí atrás, tem tração traseira, é um carro com perfil desportivo, e portanto eu fiquei, meus amigos, fala-se tanto da convergência de preços com carros de combustão, com carros elétricos, é possível. Este Leapmotor B05, quem o experimentar vai verificar que custa provavelmente menos que um carro a gasolina equivalente. E não sei se vou encontrar um carro a gasolina equivalente, na verdade. Só posso dar a opinião pelas fotografias do carro, mas olhando para as fotografias, pelos preços que tu dizes, tem que ser muito competitivo. Não vejo outra hipótese. E eu digo já que a parte do design nem sequer é aquela que me atraiu mais, não sou propriamente fã de design, mas verifiquei que a maioria das pessoas gosta do design, mas o que me encheu as medidas, entre aspas, foi de facto o comportamento do carro. O carro a curvar, a qualidade geral do carro, o nível de equipamento que é oferecido por estes preços, a autonomia, a eficiência. É uma questão, não vale nada, ou vale muito pouco, porque estamos a falar de um primeiro contacto em condições que não são controladas totalmente por nós. Vamos para uma estrada, fiz cerca de 100 km com o carro, mas é uma estrada escolhida pela organização, não é? Ali à volta de Frankfurt, mas é muito, muito raro acabar um teste em que o consumo medido é inferior ao anunciado pela marca. Este carro tem um consumo anunciado pela marca, esta versão melhor, a tal dos 28 mil euros, à volta dos 16 qualquer coisa kWh aos 100, e eu acabei com 12,5. E não andamos, como imaginam, em testes deste tipo, não andamos sempre devagar. E, portanto, até aí nota-se que há ali uma tecnologia bastante avançada. Portanto, mas é pela convergência de preços. Eu até gosto bastante do design, o design está interessante e até apela um bocadinho. Pelo menos não é mais um SUV, não é? Já não é mais um, e até... é um pouco desportivo, é um familiar a tirar para o desportivo, um bocadinho para o desportivo. É isso que eles dizem, e o carro de facto não tem uma aceleração explosiva, tem um launch control, mas não serve muito. É uma aceleração acima dos 6 segundos ao 100. Claro que 6 segundos do 0 ao 100 para um carro a combustão era brutal, não é?
para um carro elétrico não é assim tão barato. Mas estamos a falar de um carro, vou repetir, de 25 mil euros, não é? Com 218 cavalos, tração traseira, a suspensão bastante avançada. E, portanto, vale a pena, mas aqui eu chamo a atenção deste carro pela questão da convergência. Já tínhamos visto a convergência acontecer nos segmentos superiores, não é? Nos carros mais caros, onde muitas vezes os carros elétricos são mais acessíveis em termos de preço que os carros diretamente comparáveis a combustão, e começas a ver essa convergência também a acontecer a níveis de preço mais baixos, que isso é muito importante, e daí o meu polo positivo. Muito bem. Polo negativo, atrasos estão a regressar para integrar postos na R-Redes. É assim, tal. Sim, temos aqui um diagnóstico um pouco claro, mas também preocupante sobre alguns entraves burocráticos que estão portanto, a reter o crescimento da nossa rede de carregamento. E não estamos a falar daquela parte da construção dos ramais que alimentam os postos, que esses também consomem uma grande fatia de tempo. São mesmo as etapas posteriores, depois de já termos os postos com energia. Temos aqui 4 pontos-chave que estão a atrasar bastante as ligações desses postos. Um deles, existe ali uma barreira relativa aos postos de transformação com potência superior a 1 megawatt, que exigem a instalação de um disjuntor, que depois requer uma parametrização especial. Este processo está duplamente bloqueado porque, além de haver uma escassez grande de empresas certificadas para executar este tipo de instalação, com esperas que já superam um mês, depois esta parte das parametrizações chega a demorar cerca de 2 semanas. E, portanto, existem muitas dezenas de casos atualmente que estão nesta fase, a aguardar empresas que façam isto e que parametrizem estes disjuntores. Um segundo problema depois é com a emissão dos protocolos de exploração desses postos. Basicamente é um documento que tem demorado tipicamente mais de 1 semana a ser emitido, isto pela redes. Depois de termos o tal disjuntor e este tal protocolo emitido, vem uma terceira fase, que é a instalação dos contadores de energia, que é um passo que parece básico, mas que está a registrar um prazo mínimo de pelo menos mais de 2 semanas de espera. E o problema é que isto é tudo encadeado. E no fim, depois de todas estas fases estarem todas feitas, são todas sequenciais, fica a faltar a integração do posto na rede, como um ativo de mobilidade elétrica e que atualmente está a consumir pelo menos mais 15 dias de calendário. E, portanto, em suma, estes processos todos, portanto, depois de alguns ramais que já demoram meses ou anos a chegar a estes locais, vem todo este rol de procedimentos que têm estas dependências entre si e que atrasam ainda mais aquilo que se quer ver, que é ter mais postos ligados para mais utilizadores. E, portanto, são processos que deviam ser otimizados e haver aqui um tal simplex que pudesse convergir isto tudo de uma forma mais simples. Pois, estamos aqui nós a recomendar regimes e nova regulamentação e por aí fora, quando continuamos com problemas mais básicos para resolver, como estes. Bem, mas vamos para melhores notícias, neste caso para a dica da semana. Telmo, continuamos contigo. O novo simulador, não é? Isto foi ano passado. Não é um simulador, são aplicações, e neste caso eu vou focar-me aqui numa porque é a mais recente e aquela que eu tenho testado nos últimos dias, que é uma forma de gamificar o carregamento. Esta nova palavra agora que está muito na voga de gamificar as coisas. O que é que esta app faz? Faz com que quando nós visitamos um posto de carregamento, que esta app tem lá listado segundo a nossa localização, se nós formos a esse posto e fizermos uns check-ins nesse posto, alguns comentários e fotos, e alcançarmos as metas que estas apps dão, elas revertem em pontos que depois se convertem em quilómetros de energia para usar em aplicações de carregamento. Ou seja, nós fazemos aqui um conjunto de tarefas que estas aplicações nos pedem, comenta aquele posto que está aí perto de ti, tira uma foto, mostra que estás lá, e elas depois dizem, olha, se tu fizeres isto naquele posto vais ganhar 30 km, vais ganhar 40 km, e depois quando fazemos estas tarefas todas, ela vai-nos devolver um voucher que vamos usar em aplicações de carregamento, como Atlantis, EDPs, etc. E vamos ganhar carregamentos gratuitos. E, portanto, estas aplicações, neste caso, podem pesquisar nas stores por Uncharge e comercial de charge, Uncharge, e, portanto, é uma forma de termos contrapartidas quando estamos a carregar que podem ser úteis para aqueles utilizadores que também procuram... Isto é um win-win, porque eu vi que esta aplicação tem tarefas específicas para operadores. E o que é que nós temos aqui? É uma vantagem comum. Um operador que precisa ou que quer rever como a sua rede está em todo o território nacional, lança uma destas operações com vantagens para os utilizadores que forem ver como é que os seus postos estão. Portanto... poupa dinheiro, exatamente, evita funcionários próprios, faz um duplo cheque
com um custo relativamente baixo, mas que os utilizadores têm vantagens. Portanto, isto é uma vantagem para ambos e é muito, muito inteligente esta aplicação. Muito bem. E é uma forma também orgânica de envolver os utilizadores e estes hóspedes para eles também darem a conhecer que eles existem. Sim, Portanto, sim, também é direcional nesse sentido, sim. Fico a saber que aquele posto está lá só porque posso participar neste jogo. Muito bem, e assim terminamos este plugin, o podcast do Público dedicado à mobilidade 100% elétrica. Uma vez mais, já sabem, podem enviar sugestões para temas que gostariam de ver aqui analisados ou debatidos através do e-mail sergio.magno@publico.pt. Telmo, Pedro, até para a semana. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em publico.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.